deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo. Meu coração se espalha o que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece é luz do mundo, luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vivo esmagado e servido na cruz para todo cansado que Cristo oferece. O que Cristo oferece. Perdão, gente, é que eu não tenho déficit de atenção. Salve, galera. Tá bloqueado ainda? Ainda dá pra me ouvir? Beleza. Dar um recado aqui para começar nesse nosso Interlinkados, que a gente passou de nível, a gente é nível 2 agora, a gente tá regional, então
a partir de semana que vem, a gente não vai estar mais só aqui no nosso Facebook, só de Poços de Caldas, a gente também vai estar na Sexta Região, no YouTube da Sexta Região. E então, vocês podem acompanhar por lá. Acho que a produção vai estar deixando aqui o link do canal deles e a gente vai começar a fazer live por lá, para ter mais gente podendo acompanhar aqui o conteúdo. E depois vai ter outros projetos, mas vocês vão ficar por dentro de tudo. E agora sim, boa noite, William. Bom sábado. Boa noite. Feliz sábado. Tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí nesse frio, né? Não sei como é que tá aí, mas aqui esfriou bem. Choveu pedra aí também? Não, aqui não. Aqui ainda não, mas vai chegar. Acho que domingo chega, mano. Nossa. Mas aqui na região tava chovendo pedra aqui, Caldas, esses lugares aqui. Mas André, Deus... eu tô sabendo que o negócio apertou, né? Sim, mano, acabou com as plantações lá, mas um dia vai dar tudo certo. É, o aquecimento global, tem gente falando. Faz parte, né? Fazer o quê, né? E o tema de hoje é a tua área ser especialista quase nisso, né? Olha, especialista não, mas é uma das minhas paixões. O meu TCC é sobre isso, eu já escrevi artigos sobre isso, porque eu sou apaixonado. Uhum. Apaixonadíssimo mesmo. Da hora, então hoje vai estar o bom, eu. Vamos começar aqui, eu faço a oração do começo e depois você faz no final, beleza? Ok. Beleza, então vou orar, então. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um sábado que está começando agora. Peço que o teu Espírito Santo esteja não só aqui conosco, nós dois, eu e o William, mas também que todo mundo esteja acompanhando e que também possa acompanhar depois. Peço que o teu Espírito também esteja agora na condução dessa live para que a gente possa falar coisas aqui construtivas e que todo mundo que esteja ouvindo também possa aprender cada vez mais. Isso que eu te peço mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Começar aqui, cara, porque, tipo assim, esse tema sobre cultura, cristianismo, ele acho que é um pouco complexo e profundo, porque, tipo assim, quando eu comecei a ler Levítico, eu comecei a achar um livro muito cansativo, tá ligado? Meio chato. Só que depois eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre ele, tipo, sobre por que ele existe e sobre o conteúdo que tem nele, e eu acabei, tipo, mudando um pouco a visão dele, achando um pouco mais da hora. Tipo, porque no começo, por causa do tipo de escrita dele, fica um pouco pesado, mas quando eu fui aprendendo, assim, o que significa cada coisa ali, por que tem cada lei ali, aquelas coisas, eu comecei achando um significado realmente bacana ali. E eu acabei vendo que a religião que Deus quer que a gente siga não é algo só, tipo, ir lá, fazer o culto, sair de lá e continuar a vida normal. Mas é algo que vem para ser meio que por completo. E tem muita coisa ali que Deus passa de orientação, que é inclusive de higiene. Então, o Deus que a gente vê na Bíblia é um Deus que quer que você se mude tanto, que até teus hábitos de higiene, ele quer que você melhore. Então, é um Deus que quer realmente transformar a tua vida por completo, não é só um pedacinho dela, mas é aquela coisa que a gente fala, né, do mental, espiritual, do físico, é tudo mesmo. E é engraçado, porque até essa parte da higiene, quando a gente fala de cultura, os hábitos de higiene também, às vezes, são muito relativos à própria cultura, né? Tem muitas pessoas que falam que no país da Europa as pessoas tomam menos banho porque lá é mais frio, por isso que lá os perfumes são melhor, mas já no Brasil a gente já tem o costume, né, a cultura nossa de tomar banho todos os dias. Então, até esse tipo de coisa que às vezes é tão corriqueiro pra gente, tão natural, faz parte da nossa cultura. Então, tem muita coisa relacionada à cultura que a gente não acaba percebendo, mas que a gente faz que a gente não acaba percebendo que a gente adota esse tipo de coisa, sabe? A gente acha que a gente é assim porque a gente escolhe, mas na verdade não. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de cultura, que nem, tipo assim, pegando esse exemplo de higiene, a gente pode também trocar totalmente o lado do assunto, ainda falando de cultura, e, por exemplo, para a festa, para esse tipo de música, para as artes. Então acaba sendo algo muito amplo, muito, digamos assim, grande de se discutir. E para a gente poder entender um pouquinho melhor, pedir aqui, tipo, o que é cultura exatamente, para que a gente consiga adentrar nesse debate. Explique aí para a gente o que é a cultura. Muito bom. Ed, eu acho que o exemplo que você deu para começar foi muito bom. Inclusive, me acendeu aqui uma ideia aqui para a gente conversar também, justamente sobre Levítico, né? Acho que é um baita de um texto para a gente começar. Quando você olha lá no Novo Testamento, você que está acompanhando a gente aí, né, pelo YouTube, pelo Facebook, se liga aí nessa história do Novo Testamento,
que é ali quando Jesus ele cura aquela mulher enferma. Lembra? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, né? Essa disfunção na saúde física dela, né? Que afetava outras áreas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa mulher, ela vivia em quarentena, né? Porque ela não podia estar nos locais públicos, ela não podia estar com o marido. Não sabemos se tinha filho, mas se tivesse, não podia estar com ele, não podia ir no mercado, não podia participar das festas religiosas, nada. E por quê? Porque ela era considerada imunda. Mas o que isso tem a ver com Levítico 12? Tem tudo a ver, porque em Levítico 12 foi justamente onde Deus ele dá essas ordenanças com respeito a essa parte da higiene. E tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, porque quando Deus ele dá essa orientação ao povo de Israel, que povo de Israel era esse? Porque, assim, quando a gente olha para a Bíblia, nós não... Isso aí eu acho que é muito clichê falar, né? Mas vale a pena a gente falar. Para você que está assistindo aí, talvez você ainda não saiba disso, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia, a gente precisa interpretar a Bíblia de acordo com a cultura que ela foi escrita. Né? É óbvio. É claro que não é porque está escrito lá que necessariamente algumas coisas, né, valem para sempre, mas algumas coisas, alguns princípios foram aplicados à cultura local, à cultura da época. Então a gente tem que se ligar nisso aí, senão a gente não consegue conversar com a Bíblia. Então, assim, é muito complicado quando às vezes a gente vê pregadores e diversas pessoas, né? Nós mesmos corremos esse risco de inúmeras vezes, porque a nossa lente, né? A nossa lente aqui é a lente pós-moderna, ocidental, e é essa lente que nós levamos para a Bíblia para ler e interpretar. Ponto. Sempre é. A questão é que a gente tem que fazer esse exercício, né? De se despir dessa nossa realidade, entender o contexto imediato, né? Quando foi escrito, para depois interpretar. Inclusive o Novo Testamento, né? Porque quem escreveu o Novo Testamento tinha a mentalidade do Antigo. Né? Essa é um ponto interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha ali para o povo de Israel, o qual recebeu essas orientações de Deus, era um povo bruto, um povo que estava saindo do deserto, saindo do Egito, saindo de anos e anos e anos e anos de escravidão. Então, um povo que nasceu e morria, um povo que nascia e morria escravo. Então, um povo bruto. Então, quando Deus ele diz a mulher ela está impura, né? Ela precisa ficar longe, ela precisa ser afastada, ela está impura, é justamente para proteger a mulher, né? Para proteger a mulher naquele período menstrual e tudo mais, com cólica. Imagina você com uma mulher com cólica no seu período menstrual, no deserto quente, com pouquíssimas noções de higiene, com um povo bruto, homens brutos, né? Eram escravos. Então, a maneira que Deus vou falar um negócio com aspas gigantescas, né? A maneira como Deus se rebaixou a linguagem humana para comunicar para o povo foi essa, dizer que elas eram impuras. Mas elas eram impuras ocasionalmente, circunstancialmente. Elas não eram impuras como a carne de porco, como os cadáveres, que são impuros independente da circunstância. Então, é muito bom você ter tocado nesse ponto, porque a gente já começa a entender aí essas questões culturais dentro da Bíblia. Como que o povo deturpou essa orientação, né? E a mulher era considerada, uma mulher nesse período era considerada impura como uma carne de porco, como um cadáver, coisas que são impuras independente da circunstância, né? Mas muito bom tocar nisso aí. Mas falando aí sobre cultura, a gente pode definir cultura de várias maneiras, né? Tem uma definição, eu vou ler pouquíssima coisa, vai ser uma conversa mesmo, mas algumas coisinhas faço questão de ler para não correr o risco de errar. Mas tem uma definição para mim que é muito boa, de um autor que eu vou recomendar no final, né? Na última vez a gente recomendou alguns livros, então hoje eu vou recomendar também alguma literatura. O nome dele é Paul Hiebert. E ele diz que a cultura é um sistema mais ou menos integrado de ideias, sentimentos, valores e os seus padrões associados de comportamento, de produto, tudo isso aí compartilhado por um grupo de pessoas que se organiza
se regulamenta, regulamenta o que pensa e regulamenta o que faz e o que diz, e o que sente também. Então, veja bem, cultura é um sistema mais ou menos integrado ali de sentimentos, valores, padrões culturais, padrões de diversas áreas. Isso influencia os produtos, os serviços, as pessoas, e tudo isso é regulamentado de acordo com a configuração do grupo, certo? Então, de alguma maneira, isso é a cultura. E vários teóricos, sociólogos, na verdade, sim, quem estuda cultura são os antropólogos e os sociólogos, né? E vários deles têm várias definições, até a galera da comunicação também estuda bastante essa questão cultural, mas o fato é que dentro desse sistema de cultura, né, dentro desse sistema integrado de ideias compartilhadas por um grupo, existem forças dominantes, forças como economia, política, manifestações artísticas, toda essa mistura, tudo isso junto, né? Todas essas forças dominantes, tudo isso correndo junto, política, economia, tudo, forma a complexa unidade, né, que nós costumamos chamar de sociedade. Então, tudo isso junto forma a nossa sociedade. A nossa sociedade, cada sociedade, na verdade, né? Estou falando nossa, quem está aqui nesse contexto, mas cada sociedade é composta por uma cultura, tem uma cultura. E é interessante que os sociólogos, antropólogos já nem falam muito mais de cosmovisão, a cosmovisão regional, cosmovisão tribal. Muitos já falam de cosmovisão individual, porque embora vocês estão em Poços de Caldas, tem outras pessoas no sul de Minas assistindo, outras pessoas aí que chegaram pelo Facebook, seguramente nós temos hábitos, temos aspectos culturais que são diferentes. Estamos no mesmo país, estamos na mesma região, sudeste, né, alguns, né, de nós, mas ainda assim temos essas diferenças de pensamento, coisas que nós crescemos aprendendo e entendendo que é errado, e coisas que não, que para outras culturas, para mim, é talvez algo que você aprendeu que é certo, para mim sempre foi completamente errado, né? Não tô falando que é relativo, estou falando de influências culturais, essa coisa do meio, né, que a gente vive, né? E a cosmovisão, ela está intimamente ligada aí a essa questão cultural, porque a cosmovisão, ela é a perspectiva, né, como as pessoas enxergam o mundo. Cosmovisão, visão do cosmo, né, visão do mundo. A maneira como você observa o cosmo, como você observa o mundo, de um determinado ponto de vista. Então, se você tem aqui esse quadro aqui atrás, deixa eu voltar para a câmera aqui para ver se eu não vou... Isso. Se você tem esse quadro aqui atrás, se você está ali, você vai ter uma perspectiva do quadro. Se eu estou aqui onde eu estou, eu tenho uma outra perspectiva do quadro. A mão de Jesus está mais próxima do que do lado de lá. Então, a maneira como eu enxergo as coisas, como eu enxergo o mundo, essa é a chamada cosmovisão, né? E é justamente, Edio e galera que está assistindo a gente, é justamente a cosmovisão que dá para nós segurança. A maneira como nós enxergamos o mundo é a maneira, é o que nos dá segurança, segurança emocional, fortalecimento das nossas crenças fundamentais, né? Para que essas crenças não sejam facilmente quebradas, né? Nós temos opiniões, nós temos conceitos e comportamentos que são muito firmes, difíceis de serem quebrados. Isso tem muito a ver com o processo de conversão que a gente vai conversar depois, que tem tudo a ver com cultura, né? Mas a nossa cosmovisão, ela funciona, né? Essa nossa visão de mundo, ela funciona para nos dar segurança, para entender a nossa cultura, entender quem nós somos, né? E a partir de agora, fortalecer as nossas crenças fundamentais para que esses princípios, bons, ruins, medianos, relativos, não interessam, mas para que esses princípios não se quebrem, né? E ainda dentro dessa questão inicial, introdutória aqui, eu queria falar sobre algo que é extremamente importante quando a gente fala de cultura. E é algo que eu vou falar agora e a gente vai sentir esse assunto, né, que eu vou falar, permeando a nossa conversa inteira, que são as 3 dimensões da cultura. A cultura, ela tem pelo menos 3 dimensões.
É a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão avaliadora, que isso tem a ver também com a cosmovisão, né? A nossa visão de mundo, de acordo com a nossa cultura, mas essa nossa cultura, ela tem 3 dimensões. E eu queria falar rapidamente aqui dessas 3 dimensões para a gente dar sequência à nossa conversa. Mas a primeira dimensão, ou o primeiro nível, né, se você pode chamar assim também se você quiser, é o nível cognitivo. E é justamente essa dimensão cognitiva que é responsável pelo conhecimento. Conhecimento comum entre os membros da sociedade, entre os membros dessa cultura. É esse conhecimento que nos fornece o conteúdo conceitual da nossa cultura. É esse conhecimento que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é, o que existe e o que não existe, entende? Então, às vezes a gente olha uma pessoa que crê em OVNIs, não vou falar aqui sobre OVNIs, né? Não é o nosso tema, mas a gente olha e faz chacota e, né, e zoa a pessoa. Ok, tudo bem, você não está no seu direito, né, de zoar, mas ok, você pode zoar, se você quiser, a gente é livre. Porém, para uma pessoa que cresceu com essa dimensão cognitiva da cultura, fortalecida por essa crença de que isso existe, não é brincadeira, entende? Não é brincadeira. É algo muito sério. Então, a dimensão cognitiva de uma cultura, ela está justamente relacionada a esse conhecimento. Verdade, mentira, certo, errado, pode, não pode, existe, não existe. Já a dimensão afetiva é outra dimensão extremamente importante da cultura. E ela diz respeito aos sentimentos das pessoas. A noção de beleza, o gosto alimentar, noção de higiene, vestimentas, preferências pessoais, as manifestações artísticas, né? Música, teatro, cinema, pintura, né? Tudo isso está dentro da dimensão afetiva, que tem a ver com sentimento, com expressão de sentimento. Mais uma vez, quero fazer esse adendo aí, né? Por isso que não é fácil você dizer que essa roupa é certa e aquela é errada. Não é fácil dizer isso, porque tem a ver com a parte íntima, essa dimensão afetiva que é muito intrínseca de uma pessoa, né? Quando você vai confrontar isso, a gente vai falar disso daqui a pouco, é complicado, porque isso está intimamente ligado a essa segunda dimensão da cultura, que é a dimensão afetiva. E, por fim, a gente tem a dimensão avaliadora, que é justamente, que está ligada às duas de cima, né? A cognitiva e a afetiva, porque é a parte da nossa cultura, do nosso ser, que julga as crenças cognitivas e diz o que de afetivo é bom ou é ruim. Então, essa dimensão avaliadora é a que comanda, né? É a vontade, né? Eu tenho um professor de teologia que ele costuma perguntar para a gente qual que é mais forte, a razão ou a emoção? Quem é que toma as decisões, a razão ou a emoção? Todo mundo fala, e ele para e diz, nenhuma das duas. Quem toma as decisões na nossa vida é a vontade. E é verdade. É a vontade, professor Emilson dos Reis, é a vontade a responsável por tomar as decisões da nossa vida. E a vontade, ela está aqui nessa dimensão avaliadora, que você julga o cognitivo. Resumindo, o cognitivo, você pega o conhecimento, processa, compara, mas na hora de julgar o que fica, o que sai, é a dimensão avaliadora que atua avalizando, né, essa crença. Então, relacionado ao que é cultura, né, tudo que a gente está falando, as definições, os sistemas de sentimento, valores compartilhados por uma mesma sociedade, essas forças dominantes que tem na sociedade, que formam essa sociedade complexa, né, que nós conhecemos, essa perspectiva, visão de mundo, né, essa visão de mundo que nos dá segurança e firmeza dos nossos princípios, sejam eles quais forem, tem tudo a ver com essas 3 dimensões da cultura, a dimensão cognitiva, afetiva e avaliadora. Então, parece cultura falar aqui e ali, né, mas é um assunto extremamente complexo e legal, né, e apaixonante, assim, de conversar e de estudar. Só a introdução aí já
Já foi muita coisa, muita informação. Mas, tipo assim, você pegou e falou aí dessas dimensões, tá? Essas coisas, principalmente dessa parte do compartilhar, né? Os sentimentos, os valores, essas coisas. Eu acho que isso também entra um pouco no último tema que foi o que você falou também, dos relacionamentos, né? Que a gente tem a nossa identidade, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo, mas também tem um relacionamento com o nosso mundo exterior, com as outras pessoas. Então, às vezes também tem que fazer esse balanceamento, porque tem muita gente que se acha muito diferente, né? Que se acha, sei lá, underground, ou que é diferente das outras pessoas, acha que tem um comportamento diferente. Só que isso acaba entrando dentro de um grupo de pessoas, né? Então é um grupo de pessoas que acabam tendo um certo comportamento. Então, assim, até mesmo dentro das diferenças você tem semelhanças, né? Então você vai se encaixando em diferentes grupos culturais nessas suas diferenças. E até mesmo individual, todo mundo é diferente individualmente. Só que assim, por que eu tô falando disso? Porque eu gostaria de saber como que todas essas coisas, né? Porque a cultura, de certa forma, ela acaba sendo algo externo do indivíduo, certo? Algo que ele não tem controle, é algo que ele está inserido. É como se fosse, se a gente pegasse aqueles diagramas, né, que a gente estuda, acho que matemática e filosofia, é como se a cultura fosse um grupo gigante, a gente fosse só um elemento que está ali dentro, compartilhando disso, por mais diferente que a gente seja. Então, não é como se fosse só um grupo, né? São vários grupinhos e a gente está dentro desses vários grupinhos. Então, a gente nunca está sozinho dentro desses grupos, dentro desses compartilhamentos de sentimentos, de valores. Mas, indo um pouco mais para trás na nossa vida, por exemplo, quando a gente nasce, tinha alguns filósofos que diziam que a gente é uma tábua rasa, mas há muito contrapontos em relação a isso, até mesmo dentro da psicologia. O Jung falava que a gente não é uma tábua rasa por causa que a gente já tem o inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente que todo mundo compartilha, né? Como se fosse, entre aspas, um instinto. Então a gente já nasce com isso. Até o C.S. Lewis falava que a gente já nasce com uma noção do que é certo e do que é errado, que ele falava que acho que era uma lei ou padrão do que é certo e errado, a gente já nasce com isso no nosso interior, o Jung chama isso de inconsciente coletivo. Além disso, também tem as nossas questões genéticas, que também vão fazer uma força muito grande sobre o nosso comportamento, sobre como que é a nossa saúde, a nossa personalidade. Então, tem todas essas coisas que também vão estar influenciando a gente, e a gente acha que é sempre a gente está no controle da situação, da nossa vida. Mas sempre tem essas nossas forças, né? O inconsciente, o próprio inconsciente individual, as pessoas fazendo pressão, tem todas essas coisas fazendo pressão para que a gente faça, como você falou, esse julgamento, essa tomada de decisão, e até mesmo influenciando a nossa vontade. Mas pegando do ponto de vista cultural, como que isso acaba influenciando, às vezes, o nosso julgamento, a nossa tomada de decisões, os nossos hábitos, como que a cultura que a gente está inserido influencia tudo que a gente faz? Como que ela influencia todos os nossos hábitos? Muito bem. Pegando o gancho que você comentou, né? Assim, a cultura é muito importante a gente entender isso, porque a cultura ela não é uma força à parte da sociedade, né? Ela não é um negócio. Isso é importantíssimo a gente entender isso, porque deveria mudar até o nosso discurso às vezes, né? A cultura não é um negócio que está em determinado lugar e ela vem e te pega. Ela não está à margem da sociedade. A cultura ela faz parte da sociedade. A cultura ela define a sociedade, ela define as pessoas, né? Então a gente tem que entender ela mais como algo intrínseco de todos, né? Do que uma força exterior, né? Embora nós tenhamos diferenças culturais que são influenciadas pelas mediações, né? Vários autores falam sobre isso, as mediações, mediação família, mediação sociedade, mediação cultura, no sentido de artes, né? Movimentos artísticos e tal, mediação política, mediação economia. Essas mediações influenciam a nossa cultura individual. Então eu posso ter diferenças de você de acordo com o que uma dessas mediações, a influência que essas mediações exercem na minha vida. Por exemplo, como eu sou cristão, adventista de berço, por exemplo, a mediação, né? Isso que está nas mediações, nos entornos, essa mediação religião, relacionamento com Deus é muito forte para mim. Então, de repente, para uma pessoa, não, é zero.
ou é uma força, um espírito, uma meditação, entendeu? Então, isso acaba diferenciando. Estou dizendo isso porque compreender essas diferenças deveria nos fazer ser pessoas mais respeitosas, né? Ser pessoas mais compreensivas, mais amorosas. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, não estou dizendo isso, não é o que está em jogo aqui. Mas ao se aproximar de uma outra pessoa, não estou nem falando de outro país, né? Porque quando a gente fala de outra cultura, a gente pensa logo em outro país, né? Mas não mesmo, né? Dentro do nosso meio, do Brasil, da nossa região, da nossa micro-região, a gente tem pessoas, nós temos forças culturais competindo, né? Costumes diferentes competindo. Então, entender a complexidade que envolve isso, e nos exemplos que você citou também, de outros aspectos, né? Genético e tudo mais, deveria nos fazer ser pessoas um pouquinho mais, pelo menos um pouquinho mais respeitosas, compreensivas, né? E afetuosas e tal. Ok, mas como que isso nos influencia, né? Tem algumas coisas que a gente pode pontuar a respeito. Primeiro, que eu gostaria de pontuar é que deixa eu ver como eu vou colocar isso para que a gente entenda bem. A cultura, tudo isso que a gente está falando, né? Esse conjunto de costumes, valores, práticas que nos define, essa cultura não é toda poderosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, e isso vem de muitos anos, né? Adorno já falava disso na indústria cultural. Muitas pessoas pensam, né, que que dentro da cultura, a cultura ela é um ser todo poderoso, que ela tem poder de te obrigar a pensar de uma maneira, de te obrigar a fazer determinadas coisas. Ela influencia, mas ela não toma decisão, porque se a cultura que o Brasil vive, né, que a gente tem vários aspectos culturais, liberdade sexual, festas, né, questão de bebidas alcoólicas, o cuidado com o corpo, tudo isso está enraizado na honestidade, né, corrupção e tudo está enraizado na nossa cultura. Mas isso não é superpoderoso, porque se fosse determinante, nós teríamos um probleminha com o livre-arbítrio. Nós não teríamos livre-arbítrio, nós não teríamos escolha, seríamos obrigados. E aí Deus não poderia fazer nada por nós. Então, antes de falar sobre a influência que ela exerce ou não, que é um tema complexo, queria dizer que ela não é toda poderosa, deixar isso bem claro, não é toda poderosa, senão isso iria contra o nosso livre-arbítrio dado por Deus. Então, não, ela não é toda poderosa. Agora, um outro aspecto que eu queria falar são justamente os aspectos da cultura, né? O que está definindo essa cultura? Como que é a valorização familiar nessa cultura brasileira? Bom, pensa aí na sua cultura brasileira. Não só brasileira, mas da sua região, Sudeste, Minas Gerais, Sul de Minas, que tem diferença, né? Eu sou lá da Zona da Mata de Minas e eu vejo que tem uma diferença boa. Tem uma pluralidade étnica no Brasil, um bocadinho bom, né? Valorização da família, como é? Qual o papel do trabalho nessa sociedade? Quando você olha para alguns países da Europa, né, tem um documentário muito legal, Where to Invade Next? Onde invadir, qual será a próxima invasão? Onde invadir após, né, que seria a tradução. É um cara que ele viaja a vários países do mundo comparando as culturas, né, e ele quer conquistar, né, para os Estados Unidos as coisas boas de cada cultura. E isso é interessantíssimo, né? Eu vou falar sobre isso já já também. Mas é interessante quando você vê algumas culturas da Europa, qual que é o papel do trabalho lá. Nossa, fantástico. O trabalho está assim, quinto, sexto lugar, sabe? Muito importante para eles, mas não é tudo. E você vê que eles pelo fato de não ser tudo, a sociedade se organiza de uma maneira diferente. Horários de almoço maiores, uma valorização extrema naquilo que eles fazem, mesmo que seja pouco. Então, assim, você tem essas diferenças culturais, são aspectos da cultura, né? Valorização do trabalho, a influência que a colonização teve. O Níger, que é o país onde eu morei lá por 2 anos, né, na África, tem uma influência da colonização terrível, terrível. A maneira como eles foram explorados faz com que eles ajam de maneira parecida agora entre eles mesmos e com os estrangeiros que vão. E a corrupção é algo lá, por exemplo, que está enraizado.
justamente por essa questão da colonização. Não precisamos ir muito longe, porque o Brasil é bem por aí também, né? Aí quando você olha alguns países que foram colonizados pela Inglaterra e entre outros países, você vê que são países um do lado do outro lá na África, um está subindo e o outro está descendo. Por quê? Por causa da influência da colonização. A maneira como eles foram colonizados influencia o comportamento deles, cultural, até hoje, entende? Então, esse também é um aspecto importante. Se você estiver anotando aí, se você que está assistindo, né, vai tomando nota nesses pontos, porque tudo isso influencia como que eu vou enxergar a vida, tudo isso influencia a cosmovisão. Maneira de enxergar a vida, maneira de enxergar a morte, a maneira de enxergar o futuro, qual o lugar de Deus aqui, né? Então, pluralidade étnica, valorização da família, valorização do trabalho, aspectos coloniais. É uma cultura que dá valor ao estudo? Ou é uma cultura mais oral, de transmissão de conteúdo mais oral? O papel do estudo, qual é? Em alguns lugares é necessário, mas em outros nem tanto. E aí eu entro no ponto que eu queria falar, que muitas vezes que tem tudo a ver com o conceito teórico ali, fictício desse documentário, né? Where to Invade Next. Que você pega, você vai roubar, né? Entre aspas, é uma brincadeira, mas você vai pegar alguma coisa positiva dessa cultura e levar para outra cultura. Não é bem assim. Porque não é possível importar práticas de outra cultura, quer sejam boas ou más, ipsis literis, da maneira como ela está. Porque não é possível importar uma cultura. Não dá para importar as práticas, os aspectos culturais, porque no macro não é possível importar uma cultura. Então não adianta você querer colocar no Brasil 3 horas de horário de almoço para que todo mundo durma, como é em alguns países sul-americanos. Não vai dar certo. Não vai, porque a nossa configuração cultural, étnica, é diferente. E uma cultura, ela é composta por vários outros aspectos, que não são aspectos específicos, como eu falei, oralidade, a importância do estudo, valorização da família, mas são aspectos mais filosóficos. Os símbolos, o que é realidade, o que não é, os códigos que são usados. No Níger, no Brasil, se eu chegar para você e fazer assim, ó, na igreja adventista, né? Eu sou o quê? Caleb, né? Se você vai para o Níger e faz isso, meu Deus, tá muito complicado. Porque, com todo respeito, né? Porque isso aqui é o símbolo do abuso sexual. Quando você fala a fulana de tal foi abusada sexualmente. Isso é um código. É um símbolo que para nós significa algo. Para outras pessoas significa outra coisa, né? Então você tem os significados conotativos, os significados denotativos, né? O que é o real, o que foi atribuído com o tempo. Então tudo isso aí influencia, né? De uma maneira ou de outra. Agora, eu gostaria de falar sobre essa questão da influência de uma outra perspectiva interessante também, de algumas possibilidades de influência da cultura. Lembra que estamos falando de cultura aqui, não naquele sentido de uma pessoa tem menos ou mais cultura, porque lê, porque escreve ou porque assiste determinado tipo de coisa. Não. É porque isso aí, essa frase é completamente errada, né? Isso depende muito do regionalismo e tudo mais. Não dá para dizer que isso é cultura, música clássica e a outra não é, né? Não é nesse sentido que a gente está falando da cultura, mas do que eu comentei, conjunto de valores, visão de mundo, tudo que eu já falei até aqui, que você já deve ter gravado na sua mente. Mas quando a gente fala sobre como essa cultura pode influenciar ou não, a gente tem algumas possibilidades aqui. E é sobre isso que eu queria tocar nesse ponto com você. Deixa eu só pegar minha anotação para colocar aqui nesse local. Sim, vamos lá. Quando a nossa cultura ela é confrontada com uma outra cultura, né, ou com algum outro aspecto cultural que estão trazendo para nós novo, né? Vamos supor que, já que a gente está no meio cristão, vamos falar disso, né? Quando você não é cristão, nunca foi cristão, e agora alguém traz esse aspecto cultural, religioso para você. Nós temos algumas possibilidades, né? Muitas vezes a gente não consegue assimilar aquilo
Isso gera frustração, pode gerar uma desistência prematura de continuar naquele caminho, ou pode quebrar alguns paradigmas cognitivos, emocionais e avaliativos da nossa mente. E aí nós seguimos adiante. Espera aí que tá meio confuso, mas eu vou explicar. Ó, você tem aqui o seu paradigma, né? Você tem os seus paradigmas, que é aquilo que você entende por certo e errado, o caminho aqui e tal, né? Você tem os seus paradigmas. Você sai da sua casa, entra no carro, a primeira coisa que você faz é virar a chave, depois, um exemplo, né? Depois você tira o freio de mão, aperta o freio, prepara a embreagem. Vocês têm paradigmas, têm dogmas, tem o que você faz. Quando você entra em contato com um novo tipo de cultura, você tem duas opções. Ou você assimila aquilo, ou você rejeita, entendeu? Ou você rejeita, ou você assimila. E para você assimilar, para você entrar em diálogo com aquela nova cultura, com aquele novo aspecto, você precisa quebrar esse paradigma, entender que não é antes o freio de mão, é primeiro a virada da chave. Mas para isso você precisa quebrar algo na sua mente, quebrar esse paradigma cognitivo, emocional, avaliativo, comportamental. E aqui está um probleminha. Eu vou continuar falando sobre isso, mas aqui eu quero fazer um parêntese, é que quando esses paradigmas são quebrados, nós conseguimos, né, agora que esse paradigma se quebrou, nós conseguimos enxergar o outro lado da cultura, o outro aspecto cultural que está sendo apresentado para nós. E nós nos abrimos para entrar em diálogo com aquela nova realidade. O que acontece é que muitas vezes, quando nós quebramos esse paradigma, as janelas que antes estavam fechadas por esse paradigma se abrem. E aqui está o problema. Como você vai dialogar com esse novo aspecto cultural que está chegando para você? Tudo a ver com influência, né? Que é o que a gente está falando. Porque quando você quebra esse paradigma, você tem que entender que você agora, nessa área, você está aberto. Sem tela, sem mosquiteiro, nem nada na janela. Está aberta. E agora, esse novo aspecto vai vir dialogar com você. O que acontece é que nessa ação, né, nesse acontecimento desse novo aspecto vir dialogar com o seu cognitivo, emocional e julgador, né, o avaliativo, pode ser que você quebre esse paradigma, né, pode ser quebrado, que você assimile algumas coisas sem você mesmo perceber. Porque agora, como as janelas desse aspecto cultural, desse aspecto cognitivo estão abertas, você recebe. E se você não tiver maturidade para dialogar com esse novo conteúdo, pode ser que você assimile coisas erradas sem mesmo perceber. Porque se relacionar com outras culturas não é algo necessariamente bom, né? Vai depender muito. Tipo assim, é claro que eu não tô falando que existe cultura errada, mas também tem a questão do relativismo cultural, mas isso é outro assunto. Mas estar sempre aberto para tudo não é necessariamente bom, né? Tem coisas que a gente tem que se abster completamente, né? A gente tem noção, né, de algumas coisas. Então, realmente, quando a gente se abre tanto para coisas que a gente não tem certeza, né, às vezes se é bom, se é ruim, a gente tá abrindo também. Beleza, a gente pode ser muito na sorte, beleza, tô me influenciando aqui com uma coisa que é boa, seja lá o que for, né? Mas também posso estar sofrendo influência de pessoas que têm maus hábitos, que têm atitudes que vão fazer mal para mim e para as outras pessoas. Eu posso estar absorvendo aquilo sem nem perceber. Essa assimilação, né, cultural, em última instância, pode gerar uma perda de identidade. Entende? Porque você quebrou tantos paradigmas que é importante a gente quebrar paradigma mesmo, mas a gente tem que ter sabedoria de Deus para fazer isso, entende? E eu vou citar alguns exemplos práticos já. Mas tem pessoas que quebraram tantos paradigmas, abriram tantas janelas da casa, que perderam a sua identidade. Lembra que eu falei que a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, ela nos dá segurança. Segurança emocional, segurança cognitiva, segurança de estar firme nos nossos princípios, seja eles quais for.
quando nós quebramos muito paradigmas aqui, pode ser que isso, a nossa cosmovisão se fragmente e a gente perca até a nossa identidade. E tem um trechinho que gostaria de ler aqui de um autor, diz assim: quando o nosso conhecimento nos desaponta repetidamente, nós ficamos desesperados, pois nossa vida parece estar saindo do controle. Você quer um paradigma, não era o que você esperava, você abre as janelas, abre todas as janelas, e de repente você começa a perder o controle. A sua vida, o seu interior, a sua identidade está perdendo o controle. Continuando aqui. A longo prazo, é a sensação de falta de significado surgida dessa confusão que pode ser a consequência mais perigosa de um choque cultural. Qual que é essa consequência mais perigosa? A falta de significado. De repente estou falando para alguém aqui que está nos assistindo que aconteceu isso, que você abriu tanto a sua mente, né? Que a gente fala muito sobre tem que ter a mente aberta, é verdade mesmo, tem que ter a mente aberta, mas com sabedoria. De repente estou falando para alguém que abriu tanto a mente, que abriu tanto os paradigmas que eram firmes antes, que hoje está sem saber quem é, sem saber para onde vai, sem saber de onde vem, nem para onde vai, né? Então, muitas vezes você cresceu no interior, estou falando do William agora, eu cresci no interior, então eu tinha algumas coisas muito fixas ali, que não eram princípios, eram costumes culturais. Não eram princípios, eram costumes culturais. E quando eu vim para... Não estou na cidade grande, né? Estou numa cidade bem pequena, por sinal, mas por ser São Paulo, né? Viajei boa parte do mundo e tal, então acaba você vendo muita coisa, e aí a gente vai tendo cuidado. E eu vivi uma outra cultura durante 2 anos, né? Então, se tem um negócio que eu tive que fazer lá, foi quebrar paradigma. Porque sem quebrar paradigma, você não conecta com a outra cultura, né? Você não se conecta com a outra cultura. Então, eu tive que quebrar paradigmas. Mas esse caminho que agora estava quebrado, zero, como um bebê, né? Pronto para entender que algumas coisas que eu acreditava eram apenas culturais, não eram princípios. Nesse meio termo, meu amigo, tem um perigo muito grande, que você pode perder a sua identidade e assimilar comportamentos, assimilar coisas, maneiras de pensar, maneiras de se chegar à conclusão que você não está preparado para, né? Mas, voltando ao exemplo que eu dei aqui, né, de quando eu vim para cá, algumas coisas eram apenas costumes, e eu fui quebrando o paradigma, entendendo, desconstruindo, construindo, desconstruindo de novo, construindo de novo. É um processo dolorosíssimo, muito doloroso, e que pode nos levar a cometer diversos erros. Daí está a companhia de Deus para nos guiar nesse julgamento, nessa dimensão avaliadora da cultura, que é o julgamento. O julgar o que é correto e o que não é. O que o mundo ensina, o que os costumes da sociedade moderna sem Deus ensinam, é que você pode fazer isso sozinho. E é mentira. Você não pode fazer isso sozinho. Você não tem capacidade para fazer isso sozinho. Isso só vem a partir de um relacionamento com Deus, seguramente, né? Seguro, para fazer isso seguro, de maneira segura, somente com a companhia de Deus. Você não pode julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que dá, o que não dá, o que existe, o que não existe, por você. É isso que o mundo está dizendo, mas é mentira. Você precisa de alguém maior para te auxiliar nisso. Só, Ed, para fechar essa ponta da influência aqui, e tem muito a ver também com a importância, né, desses aspectos culturais, eu quero exemplificar algo aqui para a gente entender. Veja, existe algo, não sei se eu falei isso nosso último bate-papo, acredito que eu devo ter dado uma pincelada, que é a questão da dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é isso aqui, ó. Deixa eu voltar para a câmera para eu não fugir do enquadramento. A dissonância cognitiva é isso aqui, ó. Eu era assim, certo? Eu era assim, eu tinha o meu conjunto de valores, de princípios. De repente, eu fui confrontado com uma nova possibilidade. Eu sou muçulmano e eu fui confrontado com o cristianismo. Agora, o que acontece? Esse conteúdo novo, ele entra em contato com as minhas dimensões culturais. Cognitivo, conhecimento, emotivo, né? As emoções, os sentimentos. E agora vem a dimensão avaliadora que vai julgar esse novo conteúdo. Se eu entendo que esse novo conteúdo, o cristianismo,
responde melhor às minhas questões íntimas, às minhas convicções íntimas, esse paradigma, esse complexo cristianismo, né? Isso responde melhor a quem eu sou, responde melhor ao que está dentro do meu coração, dentro da minha mente? Eu tenho duas opções. Ou eu quebro o paradigma e agora passo a viver de acordo com esse novo paradigma, ou eu temo em ficar aqui, mesmo que eu entenda que não é o correto, mas passo a viver em dissonância cognitiva. Nessa coisa, sabe? De saber, de estar aqui no pensamento, mas estar aqui na prática ainda. Não conseguir se libertar. Isso é viver em dissonância. É a mesma coisa de você apertar o freio, puxar o freio de mão, apertar o freio e acelerar. Você vai, mas não vai. Isso gera depressão, meus amigos. Gera depressão. Você viver... eu acho que eu comentei isso sim, quando a gente estava falando sobre agir de acordo... Acho que era sobre a nossa identidade, né? A gente agir de acordo com aquilo, né, que a gente é, congruência e tal, verdade. Eu comentei alguma coisa nesse sentido. Mas isso é viver em dissonância cognitiva. Veja bem, viver nessa dissonância cognitiva gera sofrimento, transtornos psicológicos e até físicos. Isso aí os psicólogos dizem, não sou psicólogo, mas eles dizem isso. Né? E isso acaba sujando as lentes da nossa cultura que antes estava normal. Antes eu estava enxergando perfeitamente, é assim, minha cosmovisão é desse jeito, é assim que eu enxergo o mundo. Agora que eu tive esse novo paradigma, esse contato com essa nova coisa, e eu entendi que isso de fato faz sentido mesmo, agora a minha lente está suja. Está assim, ó. Eu não consigo enxergar bem, porque eu sei que aquilo que era bom para mim não está sendo tão bom mais. Então eu começo a viver em dissonância cognitiva. O que é, agora que se você está aí bem ligado mesmo, você já entendeu algumas coisas. O que é o processo de conversão da nossa parte, né? A parte que nós fazemos, que a conversão é 100% efetivada pelo Espírito Santo. Mas o que é, de uma perspectiva humana, o processo de conversão? É uma provocação de dissonância cognitiva em outra pessoa. Você leva uma outra pessoa a ficar em dissonância cognitiva com aquilo que ela acreditava e aquilo que está sendo apresentado. Ou ela vai rejeitar de vez, ou ela vai abrir para o diálogo. Na verdade, tem três posições hipotéticas de interpretação que são trazidas por um rapaz chamado Stuart Hall, um cara muito fera da área de comunicação. Escreveu um monte de bobeira também, mas ele escreveu algumas coisas que fazem sentido. Ele diz que tem três posições dominantes aqui. E você precisa gravar isso, meu amigo, que está assistindo. Veja bem. Aqui é o que você acredita. Firme, sua cosmovisão, te dando segurança. Aqui é o novo conteúdo que te foi apresentado. Esse conteúdo vai gerar dissonância cognitiva. E aí você tem três opções. Primeira, você tem uma posição dominante. Sendo que no caso da mensagem, né? Esse novo conteúdo chega e ele faz tanto sentido que você, nossa, preciso aceitar. Você abre os seus paradigmas, você aceita e passa a viver de acordo com aquilo. Vai fazendo as conexões na sua mente aí, né? Não vou fazer todas para você. Vai pensando, cristianismo, né? E tudo mais, vai fazendo as conexões. Nossa, fez muito sentido e tal, e beleza. Tem uma segunda posição. Essa segunda posição é chamada de posição negociada. Quando essa mensagem ela entra em negociação, em diálogo com a minha mensagem atual, com quem eu sou atual, com os meus paradigmas atuais, e a partir de agora eu começo a dialogar com isso, entendendo melhor, aí não, isso aqui não está tão certo, isso aqui tá e tal, para depois eu tomar uma decisão se eu vou rejeitar ou não. E tem a terceira posição, que é a posição de oposição. Estou aqui, o negócio chegou, não. Rejeitei imediatamente. Ou aceitei imediatamente, que fez sentido demais, o negócio ali casou, igual quebra-cabeça, entrou, pá. Ou vamos conversar, vamos discutir. E eu arrisco a dizer que tem pessoas que são assim, né? Pessoas que olham e falam, nossa, é isso aí mesmo, bora lá, corre, né? E a gente pode exemplificar isso. Como eu não conheço você que está nos assistindo agora, eu posso falar que não é uma indireta,
mas eu posso ver isso em pessoas que mudam muito de igreja, sabe? Ao invés de permitir que aquele novo conhecimento entre em negociação com o meu conhecimento atual, com aquilo que eu entendo de vida, de Bíblia, de cristianismo, nossa, legal, o cara fala bonito, não sei o que, me convenceu, vou lá, pá. Outras pessoas não, são difíceis de convencer, né? Convencer, entre aspas. O convencimento a gente pode até fazer, né? O convertimento é só o Espírito Santo, mas tem pessoas que demoram, né? Entram em negociação ali com os dois conteúdos e tal. E tem pessoas que rejeitam de vez. O fato é que nós precisamos entender que em determinados aspectos, né, não cabe negociação e não cabe aceitação imediata, cabe somente oposição. Tem determinados aspectos que cabe negociação, cabe você entender, não, vamos entender os princípios, vamos entender qual é essa proposta, vamos entender qual é essa aí de funk gospel, o que é isso aí, né? De onde vem, quais são os propósitos por trás, será que rola? Estou citando alguns exemplos, eu não gosto de dar nome aos bois, porque quando você começa a fazer listinha, o que não ficar fora da minha listinha que eu estou falando, você vai achar que está liberado, né? Então, por isso que o bom desses debates, dessas conversas, é dar princípios, você age aí, né, de acordo com o seu relacionamento com Deus, com o seu estudo da Bíblia e tudo mais. Mas nós precisamos entender isso, sabe, Ed? E você que está nos assistindo também, que tem coisas que cabem negociação. Bora lá, bora entender. Não estou expressando a minha opinião, tá? Mas bora entender se a questão de como é essa questão do futebol, de assistir um futebol. Bora entender, bora entender, para entender ali nessa negociação e de repente, não, é rejeição mesmo. Entende? O problema é que a gente é muitas vezes viciado em listas, né? Então, sim, isso aqui pode, não pode, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Complica, né? Vamos entender a questão do teatro. Vamos entender na Bíblia, em Ellen White, essa questão da música, sabe? Vamos entrar em negociação, né? Para entender, de fato, o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo. Então, a conversão, nesse sentido, e tem tudo a ver com a questão da importância da cultura, né? Importância da cultura, do diálogo cultural e também da influência, né? Essa conversão aqui é essa reação de mudança a partir da mudança de valores, de uma reflexão ética provocada pela dissonância cognitiva. A dissonância vem, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho uma reflexão ética, né, e moral, e agora eu vou decidir o que eu vou fazer, se eu vou mudar os meus valores ou se eu não vou. O meu apelo, nem estamos... o Ed ainda vai me falar algumas coisas, mas já faço um apelo para você, é que, por favor, não mude os seus valores por qualquer coisa, sabe? Não faça isso. Isso é baixo, sabe? Isso é baixo. É ruim, é negativo. Entenda o que você acredita. Entenda o porquê você acredita. Desenvolva uma fé racional, uma fé que entende, sabe? Que compreende. E não entregue os seus princípios assim, numa bandeja, sabe? Esse seria, nessa questão de influência e de importância, né, da cultura, seria o meu recado aí. Porque eu tenho o Tony Robbins, ele fala um pouco sobre isso, que é em relação a essa coisa, né, de aceitar e de, digamos assim, continuar naquilo que a gente já conhece. Que é como se a gente tivesse essa necessidade de conhecer coisas novas, né, tanto questões culturais, ter novos conhecimentos, novas experiências. O ser humano, por si só, ele tem essa necessidade, né? Ele faz a listinha lá das 6 necessidades humanas, essa é uma delas, de recolher novos conhecimentos, novas experiências, ter contato com outras pessoas, essas coisas. Só que tem uma outra necessidade que é como se fosse, entre aspas, assim, de organizar, de manter já fixo aquilo que é, então já deixar... É como se uma coisa entrasse... É como se uma coisa fosse ao contrário da outra e as duas completassem, sabe? Você não pode ser uma pessoa que tá indo o tempo todo atrás de coisas novas, porque senão você vai pender muito para um lado e acaba desequilibrando. Então, você acaba indo sempre atrás de uma coisa nova, você acaba sendo sempre, como eu posso dizer, meio que maníaco para uma coisa, sabe? Tem até um canal que no YouTube chama isso, que é tipo uma obsessão temporária, sabe? Então, quando você acaba indo sempre atrás de coisas novas, você acaba tendo
obsessão temporária o tempo todo, ao longo de toda a sua vida. E você precisa reduzir isso um pouco, tendo um pouco mais de, digamos assim, organização. Só que, por outro lado, também tem um lado negativo dessa organização, que é quando você recusa tudo de novo e você não acaba se abrindo para nada. Então, você fica sempre na sua mesma caixinha, não tendo novas experiências, essas coisas. Então, o certo é realmente a gente conseguir entender aquilo que é realmente importante para a gente, aquilo que é como se fosse o núcleo duro, né? Aquilo que não muda, né? Aquilo que vai ser permanente. E aquelas outras coisas que você pode mudar, não que não tenha problema, mas que não vai, tipo, trazer tantos problemas assim, não vai entrar tanto em conflito com isso. E dentro disso, já queria puxar também pro assunto de alguns exemplos bíblicos, que a gente teve casos, assim, de personagens dentro da história bíblica que teve esse choque cultural quando eles tiveram ali, né, isso, choque cultural de diversas formas, tanto relações com outro país, essas coisas, mas também até, às vezes, em outros diferentes, níveis diferentes, porque, como a gente falou aqui, né, às vezes tem cultura diferente, tem micro-região. E também queria falar um pouco sobre isso, que é como que a gente lida, às vezes, com uma cultura diferente, às vezes, até da casa de outra pessoa, entendeu? Porque esse tempo atrás estava... Não esse tempo atrás, mas, assim, eu costumo ir muito na casa dos meus amigos. E é estranho, porque você conhece o cara, mas só quando você entra na casa dele, você começa a entender um pouco mais como é que é a pessoa de verdade. E tem umas coisas que todo mundo, cara, quando vai na casa de alguém, você fica assim, mano, olha só como é que essa família, cara, coisa estranha que essas pessoas fazem. Olha só como é que essas pessoas agem, mano. Não, mano, o cara coloca feijão no estrogonofe, isso é um crime, tá ligado? Então, a gente sempre fica assim, então... E às vezes, quando eu vou assim, ter contato até mesmo com pessoas que moram até dentro da minha própria cidade, dentro da minha região, você vê que é uma cultura completamente diferente. Acaba sendo muito estranho. Parece que a gente, às vezes, fala até uma língua diferente de tão estranho que é essa cultura familiar que as pessoas têm. Dentro disso, também queria puxar já como que a gente lida com esse tipo de coisa, porque na Bíblia, né, que eu estava falando, tem personagens que lidaram com isso de forma micro, de forma mediana e de forma macro. Acho que dois personagens que representam muito bem isso é José do Egito, e Daniel. Os dois porque eles tiveram que sair, digamos assim, cedo do núcleo cultural deles ali, tiveram que ter um contato. Inclusive, Daniel ele passou meio que por um processo de adotar uma nova cultura, de ter que abrir mão da cultura antiga que ele já tinha, né, ou seja, trocar os hábitos de alimentação dele. Até o nome dele foi trocado para ele se assimilar melhor com essa nova cultura. Foi praticamente uma lavagem cerebral para ele adotar aquele novo estilo de vida. Então, como que a gente lida com esse tipo de coisa? E também, já engatando aqui o tanto de pergunta, se existe cultura certa, se existe cultura errada, porque, como você falou aí, tem assimilação, o nosso julgamento, mas dentro da minha cosmovisão, dentro daquilo tudo que eu julgo, eu tenho aquilo que é certo, mas a outra pessoa às vezes tem uma cultura que é completamente oposta. E quando essas duas coisas se chocam, como que a gente vai definir o que é certo e o que é errado? Tem aquela questão do relativismo cultural, hoje já está um pouco meio caído, mas muita gente ainda fala sobre isso, é a cultura deles, então a gente tem que aceitar. Então tem gente aí que assassina os outros ou se aceita só porque é a cultura deles. Então, já emendar todas essas perguntas aí junto. Sim. Muita coisa legal, né, que você falou aí, mas o que o que eu tenho visto, o que eu tenho entendido, assim, do mais ideal é que todo e qualquer assunto precisa ser avaliado. Todo e qualquer assunto precisa ser avaliado, sabe? Essa questão do relativismo, você comentou, né, que não está tanto em voga mais, mas na nossa prática, eu que vivo aqui no meio universitário, você também, né, se eu não me engano, meu Deus, isso impera, sabe? E na verdade não. Se a sua cosmovisão, se na sua cosmovisão você aceitou que Jesus, ele é o Senhor da sua vida, né? Ele não é só o Salvador, mas ele também é o Senhor da sua vida, e você o serve agora, fazendo a sua vontade, você precisa ter uma pulseirinha aqui, ó, o que Jesus faria, sabe? Você precisa julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Mas em todos os assuntos, lazer, relacionamento, né? O que tem aí, a gente pode falar disso de outro dia, né? Mas o que tem de casal de namorados que estão vivendo como marido e mulher,
sendo que a Bíblia é clara em dizer que o sexo é para o casamento. E hoje a gente diz que não. E dentro da igreja isso está lotado. E não é o correto. Não interessa como que o mundo está. Não interessa se as pessoas dizem que isso é uma lei, uma regra, um costume retrógrado, algo cultural. Não é, sabe? Então, assim, a gente tem muitas forças lutando contra. E a gente precisa entender o que é de fato certo e errado, julgando cada um dos temas pela palavra de Deus. Quando você olha para José, meu Deus, como José sofreu. E eu não estou dizendo aqui quando ele foi apenas, né? Apenas quando ele foi lá jogado jogado no poço, quando ele foi vendido, quando ele foi preso. Não estou falando só disso. Estou falando como ele sofreu no Egito, porque não era a cultura dele. Muita coisa. Eu tenho certeza, é uma convicção minha, que ele fazia um monte de coisa do Egito, costumes egípcios legais que ele amava. Mas eu tenho certeza que ele lutava para não ceder em outros pontos que não eram corretos. Quando a esposa de Potifar chega, né, para tentar ter relações sexuais com ele, ele foge. Ele foge porque aquilo não era ele. Aquilo não era quem José era, sabe? Quando você olha para a vida de Daniel, que você citou, né? Ele preferiu não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe? O governo secular, né? Não vou falar mundo, é uma palavra muito clichê, mas o governo secular, o meio secular, está vindo numa direção. Adorava o Nabucodonosor, o estátua, todo mundo se abaixando, comendo né, qualquer coisa lá e tal, comendo coisas impuras. E ele disse: não, isso não é quem eu sou. Isso não sou eu, então eu não posso. Sabe? Aqui não teve negociação, teve rejeição direta, porque ele estava firme nos princípios. E muitas vezes nós, olha só, por favor, você está em outra tela, volta para essa tela aqui, presta atenção no que eu vou te falar, por favor. Muitas vezes nós negociamos nossos princípios, ou negociamos nossos paradigmas, ou aceitamos de cara algum paradigma, porque nós não estamos firmes naquilo que nós somos, naquilo que nós cremos, nós não sabemos da razão da nossa fé. Eu estou falando isso para um monte de jovens, um monte de membros de igreja. Meu amigo, é verdade. Muitas vezes a gente negocia, né? Entra nessa negociação de vamos lá, vamos negociar os paradigmas, né? Em alguns assuntos, óbvio, em outros nós devemos fazer isso, mas em alguns assuntos nós entramos em diálogo, em negociação, ou aceitamos de vez coisas que nós deveríamos agir pela terceira maneira, que era rejeitar de vez. Mas a gente não faz isso porque a gente não está firme na verdade, naquilo que é a verdade, naquilo que são de fato os princípios, naquilo que é de fato a vontade de Deus, sabe? Então, assim, é muito complicado isso. Outros exemplos no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele fez uma peregrinação enorme, né? Passou por diversas nações. E em vários momentos eles ficavam e tinham relações com as mulheres dos locais, e Deus dizia: gente, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Sabe? Em vários momentos você vê isso. Quando, na verdade, a essência, né, dos vários períodos que o povo de Israel atravessou, quando eles eram uma confederação tribal, né, cada um da sua tribo, monarquia, né, quando passaram pela monarquia, quando estavam em período de diáspora, todos esses períodos, na essência deles, o objetivo era que esse povo de Deus fosse luz para as nações que o cercavam. Sempre foi isso. Essa é a missiologia do Antigo Testamento, sabe? Em todo lugar, todos os meios de organização, tribo, monarquia, período da diáspora, todos os povos por onde eles passam, o objetivo sempre foi que eles fossem luz para as nações. E lá em Josué, quando você vê que eles, nos últimos capítulos, né, do livro de Josué, quando você vê que eles estão dentro da terra prometida, né, não estão mais em tendas provisórias, mas estão em tendas físicas agora, físicas não, mas fixas, né? Ainda assim estavam adorando aos deuses amorreus, sabe? Porque foram influenciados no meio do caminho, ao invés de influenciar, que era o objetivo. E aí Josué tem que juntar a galera. Pessoal, por favor, me ajuda aí, né? Vocês têm que escolher hoje. Vão servir os deuses do outro lado do Eufrates? Serve, mas decide hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas decidam.
Sabe, o povo de Deus é clichê, eu sei, mas a gente tem que ser influência, não pode ser influenciado. Isso não quer dizer que a nossa posição em relação à cultura secular deva ser de completa e irrestrita rejeição. Não, tem muita coisa boa. Mas a gente não pode dizer o que é bom, o que é ruim. A gente não tem essa condição. É isso que eu queria que você entendesse, que está assistindo a gente. Nós não temos essa condição de dizer o que é certo e o que é o errado. Precisamos de Deus. E hoje em dia, na sociedade pós-Deus, né, pós-verdade que nós vivemos hoje, é dito que não, que a gente não pode se submeter a nada, que a gente tem que ser o nosso próprio Senhor. O que para dizer que isso não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos, sim, nos submeter ao senhorio de Cristo, deixar que Ele nos guie. O problema é que muitas vezes esse tipo de discurso que eu estou fazendo é assimilado a Cristo contra a cultura, né? A sese intramundana. Nada que vem de fora eu quero, nada que vem do meio secular eu quero. Nada que vem de expressões culturais, música, nossa, pai, sai. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de equilíbrio. E esse equilíbrio só pode ser encontrado com Jesus, sabe? O papel do cristianismo é Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século. Não se molde. A palavra conformar no grego tem esse sentido. Não se molde aos costumes. Ellen White comenta também que nós não devemos ser os primeiros a aderir às modas, às novidades, mas não podemos ser os últimos também. Sabe? Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Não se conforme, não se molde de acordo com os costumes do mundo, sabe? Transforme a sua mente de acordo com a vontade de Deus, para que você experimente qual é a boa, santa e agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabe? E nesse ponto de lidar com outras culturas, né? Eu sei que eu quase fiz um encerramento já aqui, mas ainda tem esse ponto aí de como lidar com outras culturas também, que é importantíssimo. A gente vê muito isso fora do país, sabe? Quando a gente mora, como eu e minha esposa moramos lá na África, a gente vê que muitas vezes a escala ou padrão de conversão imposto pelos membros para considerar se uma pessoa está apta ou não para ser adventista é completamente injusto e intracultural. Então, a partir dos nossos costumes, estou falando de princípio, tá? A partir dos nossos costumes culturais, nós julgamos quem está apto e quem não está para ser cristão. E não é assim, né? Vestir isso, não vestir aquilo, tudo mais, não é bem assim. Não é bem assim. A escala e o padrão de conversão, né? O julgamento se uma pessoa está apta ou não, não cabe a nós, né? A gente não cabe a nós. Por exemplo, a dança, né? Lá na África, na hora de devolver o dízimo e oferta, meu amigo, todo mundo vai dançando na frente para depositar no gasofilaço, né? Que tem outro nome lá, mas o que a gente conhece é aquele cestinho, né? De colocar e tal. Vão dançando. Quando eles trazem essa oferta dançando, eles estão, para nossa cultura, isso é absurdo, né? É mundano, é errado. Mas para eles é uma expressão pura, uma expressão cultural pura de admiração, de respeito, de alegria, de gozo, né? Quando nós olhamos para eles dançando, nós interpretamos de acordo com a nossa lente, com a nossa cosmovisão, com os nossos moldes. Na verdade, não é isso. Não é esse o objetivo. Agora, 1 Coríntios 8, no verso 1 ao 9, tem um princípio muito fantástico para nós. Preste atenção nisso aqui, olha. Eu vou ler aqui e a gente vai comentar rapidinho. No que se refere, olha só, que interessante um exemplo dado ali na época, né? Paulo está respondendo a diversas questões aqui nessas cartas, a vários questionamentos, e aqui ele chega nisso. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Presta atenção. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Olha isso, que fantástico. Se alguém julga saber alguma coisa, na verdade não aprendeu nada do que convém de fato saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Agora, presta atenção nesse exemplo prático que Paulo dá. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Fecha parênteses. A gente sabe, Paulo está dizendo aqui, né? Que
a comida que é sacrificada aos ídolos, gente, vamos conversar aqui. O que é ídolo? Ídolo não é nada nesse mundo. Só tem um Deus. Ele é Deus. Então Paulo está dizendo que ele entende que tem uma comida ali sacrificada ao ídolo, mas o ídolo não é nada no mundo. Só tem um Deus. E ele continua. Vai entendendo comigo aí. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Continua, olha isso. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Olha, Paulo é fantástico. Ele falou, a gente entende que o ídolo não vale nada, tem um monte de Deus aí, mas a gente sabe que isso não existe. Sabe? A gente sabe que isso não existe, só tem um Deus. Porém, esse conhecimento não é de todos. Nem todo mundo tem essa sabedoria. Nem todo mundo tem esse saber. É o que ele está falando. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, né? Alguns só conhecem ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. Então tem gente que ainda... Se comer aquela carne, não pode fazer, porque vai estar comendo, meu Deus, eu estou comendo um negócio que foi sacrificado para um ídolo, para um Deus. A gente sabe que isso é mentira, que não existe Deus, mas tem gente que não entende. Tá entendendo aqui o que Paulo está dizendo? Então, olha só. Por efeito, né, da familiaridade, até agora com ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não está falando aqui de carne impura e impura, não é isso. Né? Ele está citando um exemplo de comida sacrificada aos deuses. Então, essa pessoa que só conhecia aquilo, né? Meu Deus, não posso comer. Se eu comer aquela carne, se eu comer aquela comida, eu vou estar contaminado. Paulo, olha, a gente sabe que não é isso, mas ele é fraco. Não no sentido de ser uma pessoa débil, mas no sentido de não ter alcançado essa sabedoria, essa maturidade espiritual. E aí ele continua. Paulo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Não estamos falando de carne pura e impura aqui, estamos falando desse contexto cultural da época. E agora, verso 9. Grave esse verso 9. 1 Coríntios 8, né, 1 a 9. Agora é o 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Uau! Você entende que ídolo não existe. Você entende que isso é tudo cultural, isso daqui, né? Mas ele é fraco, ele não alcançou essa maturidade espiritual. Você tem liberdade, você sabe que isso é mentira. Você sabe que aquela comida é só mais uma comida. Mas não deixe que essa liberdade que você tem pela sua sabedoria seja pedra de tropeço para outra pessoa. Quero colocar esse verso nos nossos contextos agora. Se você entende que determinado tipo de roupa, não estou falando de saia curta mostrando tudo, estou falando de algumas coisas que a gente sabe que são culturais de fato. Tem coisa que não é, né? Investimento, mas tem coisa que é. Se você entende que aquilo ali é cultural, que você não tem nada a ver você usar aquilo, né? O problema está com ele. É ele que está olhando, né? É ele que está olhando. O problema é dele. É ele que não entende. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, ok, você sabe que isso aqui é tranquilo, mas por ele, não faça, porque você vai estar sendo pedra de tropeço para ele. Não faça isso. Entende? Então, tem muita coisa que eu e você podemos ter chegado a uma compreensão, entendemos que, de fato, está tudo ok, mas eu não vou fazer por quê? Porque eu não quero ser pedra de tropeço para o meu irmão, que é fraco, né? É fraco na fé, é fraco na sabedoria, na maturidade espiritual. Então, falando aqui de Paulo, ao invés de, eu não vou pegar de assumir a responsabilidade, encher o meu prato. A gente joga a culpa. Né? Oi? Ao invés da gente assumir a responsabilidade pelo outro, a gente começa a jogar a culpa dos pecados dele ele sobre que se vira, ele que não entende. Então, se ele não entende, é problema dele. Eu vou continuar agindo assim. Eu não vou lá pegar o meu pratinho e encher de comida só porque eu sei que aquilo não tem nada a ver com ídolo. Não vou. Não vou comer. Mas não tem nada a ver? Não tem, mas pro meu irmão tem. Então, até que ele
adquira essa maturidade, eu não vou fazer nada para prejudicá-lo, sabe? Então, aqui tem alguns princípios para lidar com essas questões culturais que são extremamente importantes. Extremamente importantes. Beleza, cara, deu para entender bastante coisa. Mas assim, já indo pro encerramento, o que seria para dizer então a relação então sobre esse choque, né? Porque a gente tem o que a gente acredita que é o certo, às vezes a gente também vai crescendo dentro disso, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que é errado, mas só no futuro a gente vai descobrir que isso é de fato errado, a gente vai se moldando, a gente vai adotando, de certa forma, um novo tipo de costume, novos hábitos. E só para encerrar, então, quais são esses hábitos, né? Quais são digamos assim, a cultura, qual é o estilo de vida que Deus quer, tipo, de maneira simples que a gente viva? Para fazer esse apanhado geral e encerrar, né? Dizer para vocês que não existe uma cultura certa, né? Não há uma cultura certa. Não há uma cultura pura. Não há um evangelho puro, sabe? Não, o evangelho ele foi dado naquele contexto cultural, mas a gente precisa entender o evangelho puro. Cadê o evangelho puro? Me mostra. Alguém já viu esse evangelho puro por aí? Não existe. O evangelho, para ele fazer sentido, ele precisa ser manifesto em uma cultura. Ele foi manifesto naquela cultura que ele foi comunicado. E agora nós precisamos trazer aquilo e adaptar para a nossa cultura, para que a gente entenda o significado dele para a nossa cultura. Então não há uma cultura pura, não há um evangelho puro, né? Não existe isso, né? Não existe essa questão. Tem um estudo, né, feito por um pastor evangélico muito bom, falando sobre essa relação também de cultura, evangelho, cristianismo, né? Ele fala assim que aqueles que advogam que o evangelho existe desconectado da cultura humana o apresentam sem qualquer atenção ao contexto, ou seja, sem contextualização. O que ele quer dizer aqui? O resultado de quem não contextualiza a mensagem do evangelho é uma mensagem com conteúdo bíblico fiel, mas uma transmissão incompreensível. Ninguém entende, ninguém compreende, ninguém é transformado. Né? E aí você tem aí as heresias, né, que começam a nascer, e as heresias elas não nascem apenas da pregação de mensagens sem respaldo bíblico, não é. Elas nascem também quando mensagens bíblicas não são bem compreendidas. O conteúdo bíblico está ali, mas se não for bem compreendido, a gente cria uma heresia também. Por outro lado, aqueles que enxergam o evangelho apenas como uma expressão, um produto da cultura humana, né, eles tendem a enfatizar mais o seu efeito social do que a sua transformação espiritual e universal. Então, o evangelho é só social, né? Só fazer o bem aos próximos, só amar e resolveu. Mas não vai, esse evangelho não produz transformação, né? Não muda, não dá dissonância, né? Não provoca uma mudança. As pessoas proclamam essa mensagem que não confronta, não desafia e também não transforma, né? Em dias, quero citar aqui o pastor Ronaldo Lidório, né? Ele diz assim: em dias de crescente pluralismo e profundo relativismo, a tentação é proclamar um evangelho humanista, de simples conforto para os aflitos, e não o evangelho de Deus, que acusa o pecado, busca o perdido e o transforma pelo sangue do Cordeiro. Meus amigos, para encerrar, eu quero deixar alguns versos com você aqui. Um eu já até falei, né? Romanos 12, 1-2. De fato, esse é o que nós precisamos buscar, de fato, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa entrega, né, da nossa vontade, de tudo que nós somos, nosso corpo, nossas faculdades, tudo da melhor maneira, em sacrifício, né, a Cristo, entregando a Ele. E o verso 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não ache que o não vos conformeis com esse século aqui está dizendo para a gente rejeitar tudo que vem de uma cultura secular. Não é isso. Não é isso. Muita coisa que nós fazemos como igreja hoje veio do meio secular, televisão, por exemplo.
veio do meio secular. E hoje nós temos a TV Novo Tempo. Então não podemos demonizar tudo que vem do meio secular. Mas nós não podemos nos conformar também. Não podemos ficar nos moldando. Sabe? A maneira de fazer televisão é essa, então nós só vamos fazer dessa maneira. Não. É um exemplo aqui, né? Superficial de televisão, mas isso se enquadra em tudo. Não se molde de acordo com os costumes desse século, desse mundo. Não se molde, mas se transforme. Né? Se transforme a sua mente. É isso que Paulo fala. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tenha uma mente renovada. Somente quando a gente apresenta o nosso corpo e a nossa mente em sacrifício a Cristo, é a partir daí que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, e só aí nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu futuro? Quer entender, ter poder para julgar a cultura e dizer o que é certo ou errado? Entregue a sua vida em sacrifício a Cristo. Somente entregando a sua vida em sacrifício a Cristo é que nós podemos, de fato, experimentar a vontade dele. Podemos ter segurança para julgar qualquer tipo de conteúdo que seja. E, finalmente, né, eu deixo aqui Filipenses 4:8, abre aspas, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso e não outra coisa. Essa é entre parênteses, né? Adicionado por mim aqui. Seja isso e não outra coisa que ocupe o vosso pensamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, nos dê maturidade espiritual para lidar com os desafios, né, da nossa vida cristã, para lidar com essa relação do cristianismo com a cultura, para que a gente possa estar caminhando nesse processo de santificação, né? Cada dia um degrau até nos encontrarmos com Cristo. Cara, muito bom, muito bom. Mas agora, para quem quiser se aprofundar, além, é claro, da Bíblia e desses textos, né? Que livro que você tem para recomendar para as pessoas, né, querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto? Muito bem, acabei não comentando mesmo sobre o livro. Mas tenho dois aqui. Vou começar por esse aqui. Esse é o livro Sociologia. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Sociologia e Adventismo. Esse é um livro organizado, né, pelo Dr. Rodrigo Fortes, que é coordenador aqui do curso de Comunicação Social, Dr. Alan Novaes, que é pró-reitor de desenvolvimento acadêmico aqui da instituição, né, do NASP, e Dr. Marcelo Dias, que é professor de prática pastoral e é meu orientador também. Fantástico, gente, fantástico. Eles trabalham temas assim do Brasil mesmo, sociologia e adventismo, desafios brasileiros para a missão. Então ele trata essa questão cultural de uma perspectiva bem adventista e brasileira, bem legal mesmo, bem assim abrangente, bem sem ser preconceituoso, né? Então recomendo. Unaspress, né, que é a editora universitária aqui do colégio, Sociologia e Adventismo. Eu comentei do Paul Hiebert, né, citei ele algumas vezes. Ele é um antropólogo, um pastor, né, e doutor em teologia. É um homem abençoado, que infelizmente faleceu em 2007. Ele tem vários livros. Esse não é o que eu gosto mais. O que eu gosto mais é o Evangelho e a Diversidade das Culturas. Eu vou mandar para você, Edio, a capa dele, tá? Porque eu não tenho ele aqui agora, que ele está emprestado para um amigo. Mas esse também é muito bom. Transformando Cosmovisões. Uma análise antropológica de como as pessoas mudam. Olha que legal. Como as pessoas mudam a sua visão. Paul Hiebert, ele não é adventista, tá? Já vou avisando, mas escreve muita coisa boa. É um livro da editora Vida Nova. Então, Paul Hiebert, Transformando Cosmovisões. Paul Hiebert, o Evangelho e a Diversidade das Culturas. E Sociologia e Adventismo, desafios brasileiros para a missão. Fica a dica aí, vale muito a pena, muito a pena. Cara, muito bom. Só agradecer aqui, anotei aqui os livros para a produção poder mandar ali nos comentários. Cara, só agradecer mesmo o teu conhecimento aí que você pôde passar para a gente, como que essas coisas funcionam, porque é um assunto muito complexo, muito amplo. Dá para falar muito mais coisa aqui sobre isso. Eu tenho uma pequena noção sobre como que é também,
Mas, de verdade, muito obrigado também para ajudar a gente a poder estar lidando com isso, com as nossas diferenças, às vezes, né, de uma pessoa para outra, às vezes, né, que nem você falou, né, quando a gente, às vezes, vai tentar, às vezes, convencer a pessoa de que a nossa cosmovisão, às vezes, é um pouquinho melhor, às vezes a gente não sabe fazer isso, porque, né, a gente já vive em dissonância, a gente acredita naquilo, mas às vezes a gente nem pratica. Então é bom a gente ter um pouquinho de empatia, né? Não ficar sempre julgando, mas saber como é que, pelo menos tentar entender que aquela pessoa tem as crenças dela, como ela foi criada também, são muitas coisas que influenciam. Tentar olhar para ela assim como a gente olha para a gente, né? Se a gente consegue ter tanto compaixão, empatia para a gente mesmo, tentar fazer isso com as outras pessoas também. E só agradecer mesmo, cara, todo o teu conhecimento aí, tudo que você pôde passar pra gente. Gente, foi um prazer. Mesmo, de verdade. Eu gosto de verdade, porque a gente acaba tendo que estudar mais, né? Compreender mais, e a gente está sempre crescendo, né? Eu estou longe de saber um pouquinho, né? Mas a gente está sempre procurando estudar mais para poder ajudar a Igreja de Deus, né? Então, é um prazer de verdade. Sem demagogia, é realmente um prazer para mim. Beleza, cara. Bom, muito obrigado. Você pode fazer a oração no final já. Ok. Vamos orar então, gente. Santo Deus, Pai que está nos céus, nós estamos gratos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Muito obrigado porque, apesar de saber que nós somos falhos, pecadores, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Obrigado porque o Senhor não leva em conta, Pai, o tempo da ignorância. Mas sabemos também que o Senhor chama a todos ao arrependimento. Queremos pedir uma bênção especial sobre os jovens que estão assistindo ao vivo agora e quem está na gravação também, assistindo depois, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar fé, nos dar proximidade de relacionamento contigo, para que a gente possa saber julgar os elementos e aspectos culturais de acordo com a sua vontade, não de acordo com o eu acho, não de acordo com o eu penso, com o eu sinto, mas de acordo com a sua vontade. Nos dê um sábado deleitoso, de descanso, de alegria na sua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Cara, valeu mais uma vez. Obrigadão. Segunda vez já tá aqui. E de verdade, muito obrigado. E só avisar pra galera que semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre o tema da música. Se o cristão pode ou não ouvir música do mundo, seguindo mais ou menos essa linha também, né, da cultura, se a gente, como é que a gente avalia isso, que é certo e que é errado. Mais uma vez, brigadão. E obrigado também para quem assistiu. E até semana que vem, que vai ser no YouTube, no canal da Sexta Região. Valeu, até mais. Benção. Valeu, gente.